Nós vamos trabalhar agora em cima do plano cartesiano, né? Nós vamos ter algumas sequências de aulas que tratam sobre o plano cartesiano. Primeiro, equação da reta, depois condição de paralelismo, perpendicularidade, área de triângulos, condição de alinhamento, depois vem a equação da circunferência, distância de ponto à reta, distância entre dois pontos no início, né? Depois veremos posição entre duas circunferências, depois vem as cônicas com a hipérbole, a elipse, a parábola. Então serão aí uma sequência de várias aulas onde o nosso ambiente de estudo é o plano cartesiano. E a primeira fórmulazinha que nós vamos ver, ela provém simplesmente de aplicar um teorema de Pitágoras, né? Que é a distância entre dois pontos. Nós vamos ter ali o ponto A com as coordenadas xa e xb, YA, e o ponto B com coordenadas xb, YB. O nosso objeto de estudo é calcular a distância entre esses dois pontos e nada mais é do que fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo, onde um dos catetos, o cateto horizontal, é a distância, né, a diferença entre os valores do x. A diferença entre as abscissas, o valor do x do ponto B e o valor do x do ponto A, essa distância aqui, essa diferença, é um dos catetos, né, o cateto horizontal. E o outro cateto vertical é a diferença entre os valores do y, né? A diferença entre as ordenadas do ponto B e do ponto A, em verde aqui, então é o outro cateto vertical, né? E aí, aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo, onde a hipotenusa, que é quem estará na frente do ângulo reto, é a distância entre os pontos A e B. E ela, como é hipotenusa, ela é quem vai ao quadrado de um lado da igualdade. Aí do outro lado aparecem os catetos, cada um deles elevado ao quadrado e ainda somando-se, né? É o que diz aí o teorema de Pitágoras. Como nosso objeto de estudo, né, é a distância entre os pontos A e B, nós queremos saber o valor dessa distância, então operação inversa da potência passa para o outro lado como raiz quadrada, certo? Então, a distância entre os pontos A e B é raiz quadrada dessa soma aqui da diferença xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E um detalhe, se você quiser fazer, em vez de xb menos xa, quiser trocar a ordem deles, fazer xa menos xb, não tem problema, porque você vai elevar ao quadrado. O que importa é que seja uma coordenada menos a outra coordenada. Quem menos quem, a ordem não importa, mas tem que ser um menos o outro. E até aqui no x tu pode fazer b menos a, e no y fazer a menos b, não tem problema. Mas tem que ser um valor menos o outro valor, mesmo que eles sejam valores negativos. É uma coordenada menos a outra coordenada, certo? Vamos ver agora um exemplo aí, onde ambos os pontos A e B estejam aqui no quarto quadrante. O quarto quadrante é onde os valores do x são positivos e os valores do y são negativos. O ponto A tem coordenadas 1 e menos 1. O ponto B tem coordenadas 4 e menos 5. Calcular a distância entre eles seria completar esse triângulo retângulo aqui, ou completar esse triângulo retângulo aqui na vertical. Tanto faz, os dois triângulos, na verdade, seriam congruentes, né? Seriam o mesmo triângulo. E para calcular a distância entre os pontos A e B, usando a fórmula raiz quadrada, onde o primeiro parênteses é a diferença entre os valores do x. A diferença entre 1 e o 4 é 3, né? Então, 4 menos 1 ali, que seria o valor desse cateto horizontal aqui, né? Do 1 até o 4, nós temos, então, 3 unidades. E o outro cateto seria a diferença entre os valores menos 1 e menos 5. Nós temos aqui, no caso, 4 unidades. Mas fazendo um dos y menos o outro valor de y, então menos 5 menos o menos 1, menos o menos 1 vai acabar dando mais 1. E menos 5 mais 1 é menos 4. Bom, tanto faz se vai ser 4 ou menos 4 ao quadrado, isso vai acabar dando igual a 16. E o outro, se for 1 menos 4 ou 4 menos 1, vai dar de qualquer maneira 3 ou menos 3, que elevado ao quadrado é 9.
Então, a ordem que tu faz a diferença dos valores do x e a diferença dos valores do y, a ordem não importa. Mas tem que ser um valor menos o outro valor, certo? E aí tu vai levar todo mundo ao quadrado, por isso que a ordem deles não importa. Somando 9 mais 16, isso vai dar 25, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Na verdade, esse triângulo que nós teríamos construindo, ele é o triângulo 3, 4 e 5, né? Aqui poderia ser 4, aqui seria 3 na horizontal, e 5 é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, certo? Agora pergunto, será que existe um ponto que é equidistante dos pontos A e B? Na verdade, existe o ponto M ali, que é o ponto médio, que tem a mesma distância do ponto A e a mesma distância do ponto B. Vale lembrar que esse ponto M, ele não é o único ponto equidistante do A e do B. Existe aqui a reta chamada reta mediatriz, que é aquela onde no ponto médio você traça uma reta perpendicular. O nome dessa reta é chamada reta mediatriz, ela é chamada de local geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos bem definidos, A e B, certo? Então não é o único ponto equidistante, mas o ponto equidistante sobre o segmento AB é o ponto médio M. E como determinar as coordenadas desse ponto médio M? Bom, o nome já diz tudo. Ponto médio, você vai fazer a média dos valores do x e a média dos valores do y. Fazer a média entre dois valores é somar e dividir por 2. Quem será o valor que estaria bem no meio entre o 1 e o 4? Você soma e divide por 2. Então, somando 1 mais 4 é 5. 5 meios é exatamente, então, 2,5, né? Que é quem está no meio entre o 1 e o 4. Quem seria o valor de y, que seria bem no meio entre menos 1 e menos 5? Bom, somando e dividido por 2, menos 1 menos 5 vai dar menos 6, e menos 6 dividido por 2 é o menos 3. Então, as coordenadas do ponto médio M seria 5 meios e menos 3, que é 2,5 e menos 3, certo? Então, o ponto médio é fazer a média dos valores do x e a média dos valores do y, certo? Vamos agora à resolução de algumas questões da lista que vocês encontrarão lá no drive do Colégio Leme, certo, galera? A questão de número 3 da lista, essa lista vai estar nomeada como lista 1, geometria analítica, com distância entre dois pontos e ponto médio, ok? Ela começa dizendo o seguinte, essa é uma questão do IFSC. O plano cartesiano representado abaixo mostra o deslocamento de uma pessoa por 4 pontos diferentes no interior do pavilhão da Oktoberfest. Considere que essa pessoa partiu do ponto A e formou, com o seu trajeto, segmentos de reta entre os pontos consecutivos A, B, C e D, nessa ordem. Em uma escala em metros, é correto afirmar que ela se deslocou quantos metros? Bom, obviamente, nós vamos ter que calcular a distância entre os pontos A e B, ver o deslocamento entre os pontos A e B, calcular o deslocamento BC, que é a distância entre B e C, e o deslocamento CD. Calcular cada uma dessas distâncias como distância entre dois pontos, e aí, então, somar tudo isso. Vai ser o deslocamento que a pessoa teve no pavilhão da Oktober, ok? Vamos agora destacar os triângulos, retângulos, que nós deveremos fazer Pitágoras. Para primeiro calcular a distância entre os pontos A e B, a gente faz um Pitágoras, onde o cateto horizontal vai valer 10. Claro, a distância entre o valor 5 e o valor 15, entre 5 e 15, nós temos então 10 metros como cateto horizontal. E o cateto vertical vale 5. A distância entre 5 e 10 aqui são 5 unidades. Então, fazendo Pitágoras, a hipotenusa é o valor AB ao quadrado, um dos catetos é 10, que ao quadrado vai dar 100, e o outro cateto é 5, que ao quadrado vai dar 25. 100 mais 25 é 125, que tirando a raiz quadrada vai ser, então, 5 raiz de 5 metros. É a distância entre os pontos A e B. Calculando agora a distância do segmento BC, aqui nós temos
o segmento horizontal, o cateto horizontal, valendo 15, e o cateto vertical valendo 20. A distância entre 10 e 30 vale 20 metros o cateto vertical. Então, fazendo Pitágoras, o segmento BC, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual. O cateto vertical, 20 ao quadrado, vai dar 400, e 15 ao quadrado vai ser 225. Somando 400 mais 225, totaliza 625. E tirando a raiz quadrada, é exatamente 25. Então, o segmento BC, o deslocamento BC é 25 metros. Sobre o deslocamento CD, o cateto vertical vale 10 metros, que é a distância entre 30 e 40 metros, então o deslocamento aqui é 10 metros. E o cateto horizontal vale 20 metros. Fazendo Pitágoras, a hipotenusa CD ao quadrado é igual. Um dos catetos é 10, e 10 ao quadrado vai dar 100. O outro cateto é 20, e 20 ao quadrado é 400. 100 mais 400 é, então, 500. E tirando a raiz quadrada do 500, vai ser, então, 10 raiz de 5. Como nós queremos a soma de todos esses deslocamentos AD, BC e CD, somando 5 raiz de 5 mais 25 e mais 10 raiz de 5, é possível somar os radicais semelhantes, 10 raiz de 5 mais 5 raiz de 5, isso totaliza 15 raiz de 5 mais 25. Podemos ainda colocar o fator comum 5 em evidência. 5 que multiplica 3 raiz de 5 mais 5. Esse gabarito encontra-se na alternativa A, certo? Isso era a questão de número 3 do IFSC. Vamos agora a uma outra questão de número